Hoje nós vamos estar aqui com o nosso querido Genilson Moraes, porque começa agora o Contabilizando. Patrocínio Contade, gestão contábil e tributária. Bom, gente, hoje, mais uma vez, o nosso quadro maravilhoso que fica todo mundo na expectativa para tirar as suas dúvidas sobre o imposto de renda. E quando você pensa que é só uma informaçãozinha, aí vem o Genilson trazendo várias informações pra gente, né, Genilson? É verdade. Bom dia, Vanusa. Bom dia você, telespectador. E hoje nós estamos aqui no quadro Contabilizando para esclarecer ainda mais dúvidas sobre imposto de renda. Que pasme, Vanusa, as pessoas a todo dia, mesmo essa sendo uma rotina anual, ainda tem dúvidas e a gente está aqui para esclarecê-las. Verdade. E é bom lembrar para você que está assistindo o nosso programa que a cada semana o telespectador, ele traz mais e mais perguntas pra gente. Quando você imagina que é só fazer a declaração, não é só isso. Você precisa de várias informações antes dessa declaração para que você faça, como o próprio Genilson costuma dizer, um imposto de renda declarado de forma assertiva. Vamos pra lá? Vamos sim. Bora pra lá? Eita! Olha que pergunta interessante que eu acho que poucas pessoas fariam e é por isso que muita gente fica perdido. Pode vir mais um pouquinho pra frente, pronto. Muitas pessoas ficam perdidas com as histórias, por quê? Porque é sempre as mesmas perguntas. Aqui no Bom Dia não, a história é diferente. A gente já começa logo tirando algumas dúvidas, inclusive muitos elogios. Semana passada, com o nosso quadro aqui, muitas pessoas elogiaram e disseram: nossa, para mim era tudo mais difícil quando se falava em imposto de renda. E que você, assim como você desejava, vir com a sua gestão de uma certa forma contábil e totalmente assim, livre, leve, é que deu certo. Porque as pessoas precisam entender. Não adianta. É isso mesmo. Ficar na dúvida não dá. Não dá. E trazer isso de forma leve, né? Uma entrega mais tranquila. Não precisa ter medo do leão. A gente está aqui justamente para desmistificar isso. Pronto. E aí as perguntas são essas. Olha só, a primeira pergunta. Trabalhava em uma empresa privada, mas pedi demissão, Genilson, para assumir concurso público. Como fica a minha declaração a partir de agora? Pronto, você vai precisar declarar os rendimentos da sua rescisão, tá? Ele vai estar em rendimentos isentos porque vai ser indenização, vai ter uma parte ali que é tributária, que é tributável, e você também vai declarar a sua renda do concurso público. Então você vai ter duas fontes pagadoras na mesma declaração. Quer dizer, não tem esse negócio de fazer nada separado? Nada separado. Na mesma declaração você vai inserir as duas fontes pagadoras e diversas outras se você tiver. Por exemplo, no caso aí, ele pediu demissão, né? Na verdade, ele pediu demissão para assumir o concurso público e tudo foi dentro do mesmo ano, né? Perfeito. Então não tem como fugir. Não tem como fugir, ele vai declarar duas rendas. Muito bom. Bom, a próxima pergunta que a gente tem é a seguinte: se a minha empresa teve prejuízo, isso impacta no meu imposto de renda como pessoa física? Sim, é importante entender que o prejuízo impacta sim, porque você tem um rendimento isento da empresa que é lucro. Se você não tem lucro, você não vai ter esse rendimento isento. Portanto, vai ter somente os tributáveis. Imagina que uma empresa que faturou 100 mil reais e ela tem ali um lucro de 50 mil, 40 mil. Ela vai ser distribuído para o sócio sem nenhum pagamento de imposto de renda. Não vai ter mais imposto, já vai ser isento. E você tendo prejuízo, você não vai gozar do benefício do rendimento isento. E aquela história, ela teve prejuízo, mas isso não quer dizer que o dinheiro não tenha entrado. Entrou, mas não foi suficiente. Não foi o suficiente. Para despesa da empresa. Tem que declarar. Tem que declarar. Vale a pena, a próxima pergunta, escolher lucro presumido ou lucro real para otimizar a tributação? Eu queria que você explicasse para quem está assistindo. Bom, o que é o lucro real e o que é o lucro presumido? É importante aqui fazer essa distinção. Sim. É um regime tributário da empresa e não da pessoa física. Mas ele impacta diretamente na pessoa física. Por quê? Porque eu, enquanto empresário, vou tirar meus rendimentos da empresa. Quando eu adoto o regime tributário lucro presumido, o meu lucro já é presumido em 32%. Vamos pensar o seguinte: faturei 100 mil reais, 32 mil já é considerado lucro, então eu já posso declarar aquilo. Quando eu opto pela minha empresa, o regime tributário lucro real, que o que é? Pegar a receita e diminuir todas as despesas e depois encontrar o lucro, eu posso incorrer, inclusive, em prejuízo.
Aí depende muito do teu ramo de atividade. Por exemplo, eu tenho um ramo de atividade de restaurante. Se eu estou fazendo um investimento numa empresa, na minha empresa, Vanusa, eu vou ter despesas. Então, quando eu tenho despesas, eu pago menos imposto no lucro real. Então isso é bem complexo, a gente vai passar disso depois do Imposto de Renda, quando a gente se aprofundar sobre a contabilidade assertiva, e a gente vai falar sobre a melhor escolha do regime tributário para a sua empresa, porque isso impacta sim na pessoa física. E é importante a gente falar que tem muita gente que está se perdendo no meio do caminho, porque na verdade não sabe nem o que é ser um empresário hoje dentro do mercado. Tem muita gente se perdendo? Tem muita gente, e pasme, 99% das empresas não tem conciliação bancária. Conciliação bancária é você saber tudo o que aconteceu dentro da sua empresa, de linha a linha daquele extrato bancário. E aí, se você não tem isso, você não tem uma contabilidade assertiva e não sabe qual é o melhor regime para você. E não quer dizer que não estejam de olho em tudo que você está fazendo. E aí tem que ficar esperto, né? Principalmente com muita tecnologia. Tem uma novidade, viu, Vanusa? Aqui um spoiler para vocês. Que vai trazer a insegurança de todos os empresários. A Secretaria de Fazenda já está, sim, fiscalizando a malha fiscal do PIX. Imagine, ela já está disponibilizando nos sistemas a informação de que você operou com PIX 100 mil reais e só declarou 50, por exemplo. Então, muitos empresários vão incorrer nessa malha fiscal e ele vai precisar ficar atento. Agora, outro alerta. Quais as penalidades se eu errar ou omitir informações na minha declaração que não convém? Bom, a principal penalidade é você ser autuado pela Receita Federal, se você não identificar esse erro a tempo. E se você omitir e também não tiver mais tempo de retificar, você também vai ser multado. As multas vêm. As multas chegam. E pode também demorar um pouquinho, mas você pode cair numa malha fina e ninguém vai te avisar nada. É isso. Aí, se você não identificar isso ainda no mesmo ano calendário, no ano seguinte a Receita já vai te notificar. Isso pode gerar uma multa até de 75%. Genilson, como você poderia ajudar quem está assistindo o nosso programa agora, que está totalmente perdido e que muitas vezes escolhe o contador, mas não acompanha o que o contador está fazendo? Porque assim, o que acontece? Eu tenho meu contador. Você tem seu contador, mas cabe a você também buscar entender o que está acontecendo com a sua contabilidade. Tem gente que passa o ano inteiro com o contador só vai dar atenção para o contador quando ele ficar no pé. Você não tem a sensibilidade de buscar entender o que está acontecendo com sua vida. Porque a vida é sua. Sim. E as pessoas têm esse costume, tô pagando o contador, a história não é bem essa. Você ajuda e ele te ajuda também, né? É isso, é um relacionamento, o contador não cuida só de uma pessoa, né, Não cuida só de uma pessoa. Por exemplo, nós temos mais de 400 CNPJs, mas tem que existir relacionamento, porque nós não estamos dentro da empresa. Quem tem que passar as informações é o empresário. O empresário fica com medo de passar as informações. Então, quanto mais é o que a gente bate na tecla desde a edição do ano passado do Contabilizando. Tenha intimidade com a sua contabilidade. Ter um contador não é querer dizer que só ele vai cuidar do que é seu. É importante que você também esteja de olho na sua contabilidade para você ajudá-lo ou ele te ajudar diante de alguma coisa que só você sabe. É isso. É muito interessante isso. Posso retificar minha declaração se perceber um erro depois do envio? Pronto. Isso é muito importante o contribuinte entender. Né? Por quê? Porque durante todo o exercício, por exemplo, esse ano, o prazo do envio da declaração é 30 de maio. Após isso, você tem que monitorar o processamento da sua declaração. Por quê? Porque se houver alguma pendência, você ainda pode retificá-la durante o exercício sem ser intimado. Por isso não vai incorrer na pergunta anterior, que é a penalidade. Sim. Se você monitorar, declarar tudo, principalmente, você tem que ser honesto na hora de declarar. Por quê? Porque a Receita Federal ela já tem as informações. Nós já estamos com o segundo ano falando da mesma coisa, Sim. que a Receita é como se fosse aquela mãe que vai até a escola e já sabe o boletim do filho, ela só quer a validação dele. Então, a Receita Federal, ela quer essa sua validação. Então, tenha cuidado com as informações que você está prestando e, principalmente, monitore. Você tem que monitorar o processamento da sua declaração durante o exercício todo, porque ela pode dar processada hoje, mas daqui a 3 meses ela tem que dar uma malha.
Pronto. Indica uma malha e você precisa retificar dentro do exercício para não incorrer em problemas. Pronto. Aí, se caso você recebe uma notificação, você já recebe algo que geralmente eles vão te comunicar que algo não deu certo, para que você tenha a oportunidade de buscá-los. Digamos que esse seu contador, ele vai resolver seu caso ou demora para resolver seu caso. O que esse cliente tem que fazer? Esse cliente ele precisa baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda e monitorar a declaração por lá. Porque mesmo que ele terceirize Porque de todo isso, jeito a contabilidade é dele. a contabilidade é dele. Mesmo que ele terceirize e o profissional não seja assertivo, não esteja habilitado, não tenha essa expertise, ele pode provocar um problema para você. Um exemplo clássico. Vai haver o encerramento do envio em 30 de maio. Nós vamos monitorar todos os nossos clientes até dezembro. Imagina que tem um que não contratou o nosso serviço com o monitoramento. E o que vai ocorrer? Ele vai ter problemas, por exemplo, de alguma despesa que a Receita solicita a comprovação, ele não vai retificar. Quando for em janeiro, ele vai ser intimado. E aí ele não tem mais o que retificar. Porque a Receita Federal não te permite mais retificar quando se inicia o processo de fiscalização. Ah, é verdade. Então você precisa retificar antes, por isso esse monitoramento. Muito bom. Olha a importância de você também saber quais são os profissionais que tem no mercado que esteja à altura para cuidar do seu negócio. Não pode ser qualquer pessoa. O que acontece se eu não declarar o meu imposto? Bom, primeiro você precisa entender, Vanusa, se você está naquele raio de obrigação. Se você tem a obrigação de transmitir, transmita. Parece que não entra na cabeça das pessoas, né? Meu Deus do céu, é impressionante. E o principal ponto é que a gente fala dos valores que você recebe. Os principais é a renda, se você recebeu o rendimento tributário acima de 33 mil, já declara. Os imóveis, os rendimentos isentos, todos têm os valores. Então analisa primeiro aquilo lá que a gente já falou bem no princípio. Vê se você está dentro do raio de obrigação. Não está? Ok, não transmite. Mas se está, transmite. Por algum equívoco não conseguir transmitir até o prazo, você vai ser penalizado, o seu CPF pode ser suspenso. O importante é declarar. O importante é declarar. E você pode retificar depois. Ah, Vanusa, eu sou uma pessoa que não controlei tudo durante o ano, não tenho todas as informações. Tô meio que perdido ali. Tô perdido. Transmite e depois busca a documentação e retifica. Pelo menos vai estar consciente que não está totalmente do jeito que deveria estar, mas que também não faltou, não errou com a questão do prazo. Porque quando você perde o prazo, você tem uma outra multa, que não é a multa porque você declarou errado, é a multa pelo não envio. É como se fosse um indisciplinado, né? Indisciplinado. Nossa, gente. Bom, faltou mais alguma informação que a gente pudesse trazer para hoje ou a gente já deixa para a próxima semana? Eu acredito que só a multa, porque se você não entregar a declaração no prazo, a multa ela gira em torno de R$ 165,74 e pode chegar a 1% do imposto a cada mês de atraso, parando ali em 20% do imposto. Então imagina que eu tinha que pagar 10 mil, eu vou pagar a multa de 2 mil. Já é ruim para você que é brasileiro, que tem um jeitinho, quer dar o jeitinho que a gente já vai excluir isso, ainda mais pagar imposto, pagar multa sobre imposto. Não faz sentido. Mas o que a gente quer deixar claro aqui é que você tem que primeiro ficar ligadinho na gente. Porque toda semana nós estamos com dicas importantes. Se tiver alguma dúvida, já vai mandando aí, a Lorena tá só esperando. Verdade. E você muito feliz trazendo as dúvidas que realmente é do público. E é diferente. Não é só sobre o prazo, não é só sobre a entrega. Essas menores são dúvidas mesmo, que às vezes as pessoas não têm nem coragem de perguntar para o seu próprio contador. Como é que pode, né? Mas isso acontece. Toda semana a gente tem o Contabilizando, lembrando que o nosso querido Genilson não está só no Piauí, no Brasil, mas no mundo. E a qualquer momento ele pode estar com a gente via Zoom de outro país, conversando com a gente. Não é isso, Genilson? É isso mesmo. Nem que a gente tenha que te acordar um pouquinho mais cedo. É isso, não tem problema. A intenção da gente é informar. Chique, né? Gente. Olha, o Contabilizando volta na próxima semana com o nosso querido Genilson. Patrocínio Contade, gestão contábil e tributária.